Ela falou que vai ter só. Tá errado. Sabe se não deu X hoje? Acho que vai, deixa eu colocar o microfone. Não, o som da live tá errado. Acharam? Amém? Amém? Versículo, capítulo 4, capítulo de Lucas, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, né? E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias. E no fim, dos quais teve fome. E aí começa a tentação. Esse trecho aqui, tanto aqui, Lucas 4, quanto Mateus 4, eu gosto desse trecho porque Jesus saiu de um batismo. Jesus foi batizado. E após ele ser batizado, João Batista disse, mas eu faça, porque assim precisamos fazer. Precisamos dar exemplo. Precisamos dar exemplo. Jesus não precisaria ser batizado, mas ele disse, eu quero ser exemplo. E ele foi, dentro desse mesmo segmento, ele foi batizado, e após isso, diz as Escrituras que ele, cheio do Espírito Santo, ele não estava sozinho. O Espírito Santo de Deus estava nele, estava com ele. Eu fico maravilhado com isso. E diz que
ele voltou do Jordão e foi guiado. Ele foi dirigido, me dá a mão. Por aqui, por aqui, por aqui, faça isso. Ele, Deus, e ele, homem. Isso é um ponto assim que para mim você vê Deus, homem, sendo guiado na terra por Deus, o Espírito Santo, e sendo encaminhado, e sendo dirigido. E como homem, como nós, como ser humano, ele passou nada mais, nada menos que 40 dias sem comer. Meu Deus do céu. E ele disse que após 40 dias, dentro de uma estrutura humana, ele teve fome. Deus, humano, na terra, teve fome, sentiu necessidade. E daí ele foi tentado pelo diabo. Uma coisa que eu acho assim fundamental, que Deus se fez carne e habitou no meio de nós e quis nos ensinar, e quis ser uma referência humana na terra das coisas que vão acontecer com a criação de Deus aqui na terra, que somos nós. Criou Deus, eles eram 3, formaram a sua imagem, a sua semelhança. Quer dizer, simplesmente Deus na terra, conforme a imagem dele, nós estamos vivendo, e ele se sujeitou para um sacrifício. Se sujeitou. Nós vamos pensar um pouquinho mais hoje sobre jejum. Isso é muito, muito, muito importante, porque ele teve fome, sacrifício. Ele foi tentado. As tentações que Satanás fez para Adão, o mesmo estilo fez para Jesus na terra. Agora, nesse trecho aqui, de Lucas 4:10, e diz aqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, eles te sustentarão nas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Mas o que eu quero enfatizar bem aqui, Deus, deu ordem aos seus anjos, a nosso respeito. Eu conheço pessoas que falam com anjos, que têm anjos como Deus, que pedem para Deus, pedem coisas para Deus. Eu nunca pedi, para Deus não, para os anjos. Faz oração, campanha para os anjos, diz, anjo, me faz isso, aquilo, me protege e tal. Eu não peço nada para os anjos, porque eu não tenho autoridade sobre ele. Aqui na Bíblia diz, Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? Esse ponto aqui do jejum, que eu quero assim que nós, hoje, vamos tocar em alguns pontos. Claro que não dá para tocar em todos, muita coisa. Algumas coisas que é importante. O que quer dizer um jejum? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, Joel 2:12 diz, não precisa abrir, escute. Por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro
e lamento. Meu amado, daí eu digo, peraí, parou. Eu sou um homem de Deus, eu creio em Deus, eu vou para a igreja, a gente pula, faz aquela alegria toda, e tudo que me pedem na igreja eu faço, eu estou e acontece. Mas aqui ele diz aqui para mim, voltem para mim de todo o vosso coração. Eu digo, Deus, vamos meditar nisso, vamos pensar um pouquinho nisso. Voltar quer dizer, eu não estava no caminho de Deus. De todo o meu coração, não, nós estávamos fazendo coisas outras, com vontade outras. Mas ele diz bem claro, voltem, vocês estão indo para cá? Não, voltem, de todo o vosso coração. As vontades, os desejos, sabe? As coisas loucas, as coisas absurdas. Volta para mim. Venham para mim. Ele dá orientação. De que maneira eu vou voltar para Deus? Primeiro com jejum. Bom, Jesus jejuou 40 dias. Eu não consigo. Eu, Gork, falando de mim, para mim mesmo. Mas Deus, se Ele quiser, a gente consegue fazer. Posso ouvir um amém? Porque Deus é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele nos capacita, e você pode fazer. Daí Ele diz aqui, venham para mim com jejum. O que quer dizer jejum? Eu vou jejuar porque eu tenho que dominar a carne. E eu tenho que ter um propósito. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente isso. Mas eu tenho que... Vou usar uma palavra que a gente às vezes usa. Eu vou me consagrar. O que é consagrar? Eu vou ter fixo meu olhar, meus pensamentos, a minha vontade em Jesus, em Deus. Segundo ponto, venham para mim com jejum, choro e lamento. Eu digo, Deus, a gente chega na igreja, é uma bênção, sabe, os irmãos cantando, pulando, dançando, aquela alegria, aleluia, glória a Deus, aquela festa gostosa. Eu só falo aqui para nós voltarmos com choro. Voltarmos para Ti com choro e lamento. E quando o Senhor fala aqui voltar, é porque eu já estava contigo. Quer dizer, eu já te conhecia. É Deus? O senhor está vendo, eu sou o pastor. Eu já te conheço, há muito tempo. Eu já entreguei minha vida para o Senhor. Agora o Senhor está dizendo, volta para mim. De todo, agora. Porque tem coisas na nossa vida que ainda precisa ser. Vamos falar no português claro. Precisa morrer. Literalmente, coisas na nossa vida precisam morrer para que a gente verdadeiramente possa seguir com Ele, com todo o nosso coração, mas com choro. Eu estava vendo um videozinho, né? Vários, de pessoas sofrendo, crianças, adultos, gente drogada. E a gente tem várias histórias. Eu te confesso, eu choro de ver aquilo, de ver aquela situação. Eu choro, mas acabou de passar, começa alguém a contar uma piada, eu começo a rir. Eu esqueço do choro, eu esqueço das coisas. Eu nenhuma vez, de uma maneira geral, nós paramos para orar por essas pessoas. Nenhuma vez
nós lamentamos essa situação. Nenhuma vez nós nos envolvemos e ficamos, o que eu posso fazer? Não, esse cara aí, esse é um mendigo, não quero, só quer beber. Eu não dou dinheiro para ele, que ele vai pegar o meu dinheiro e vai beber. Não gosta nem de conversar, o cara faz fedorento, sabe? Que amor é esse? Que amor é esse? E choro, chorar por essas pessoas. Tem umas pessoas que dificilmente você chora. Aquela que você vê todo dia e você não chora por essas pessoas. A começar aquela que você olha no espelho. Porque você olha para você, eu estou na paz, eu estou muito bem, aleluia, oh Deus, olha o cara, eu estou ungido, eu estou com todo o poder, aleluia. Será? Será? Quando ele diz aqui, volta para mim de todo o coração, eu não estou com toda essa peteca. Eu choro por situações que eu vejo e muitas vezes eu estou passando por uma situação pior. Choro. Nós olhamos e dizemos, meu Deus do céu, o Senhor diz para eu voltar para o Senhor com choro. Esse choro, meu amado, fala de arrependimento. Eu me arrependo. Meu Deus, isso não serve. Eu não sirvo para o Senhor. Eu não sirvo. Porque quando eu olho para os meus pensamentos, eu olho para a minha vida, para as minhas atitudes, eu estou longe, e bem longe. Tanto é que a palavra seguinte é lamento. Um é choro pelo que nós estamos passando. A outra é lamentar. Eu lamento as coisas que nós fazemos. Isso está no jejum, meu amado. Lamentar sobre as nossas atitudes. Lamentar mesmo. Meu Deus, que coisa horrível. Em Isaías, também não precisa abrir, se quiser anotar. Em Isaías 58, 4. Ele começa a aprofundar um pouquinho, como eu disse, tem muitas coisas aqui no jejum. Ele coloca aqui para nós de que adianta jejuar. Por que vocês estão jejuando? Se vocês continuam brigando e discutindo. Eu peguei aqui mais o NVT para ficar uma palavra mais fácil de nós pensarmos, de nós raciocinarmos. Daí Deus fala para nós, com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Eu já jejuei, não muito, mas eu olho para alguns períodos que nós tivemos de jejum. Sabe, o jejum é obrigatório. É até bom quando a gente faz jejum, porque a gente limpa, né? Essa área todinha aqui. A nossa barriga diminui. Às vezes a gente está com 8 meses, 9.
ela passa para 6, 5, né? E Deus fala para nós, esse é o tipo de jejum que eu desejo, também em Isaías 58:6, que diz: soltem os que foram presos injustamente, aliviem cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Esse, meu Deus do céu, esse jejum é muito mais difícil. Ele diz aqui, esse é o tipo de jejum que eu desejo, Isaías 58:6. É muito mais difícil do que passar 3, 4, 5 dias sem comer nada. É muito mais difícil. Porque ele diz aqui, soltem os que foram presos injustamente. Uma ideia de pessoas que nós prendemos. Nós cruzamos diariamente com diversas pessoas. E nós, muitas vezes, aprisionamos essas pessoas. Chegam com a gente, meu amigo, o negócio está complicado, está assim, está assado. Não, fica tranquilo, se é assim, depois piora. Às vezes você está brincando. Às vezes você está falando sério. E você torna a vida daquela pessoa. A pessoa está pensando em respirar quando não vai chegar perto de ti. Ela ouve uma palavra dessa, ela se afoga. Se torna prisioneira. Um dia desse eu encontrei com uma pessoa, que eu não posso dizer amiga, mas eu já conheço, um casal. Cumprimentei e os dois quase que fizeram assim, ó. Não chega perto. Tá bom, tá bom. Não, eu estou cheiroso. Estou devendo nada. Mas pessoas que, amigos, conhecidos, que nos tratam mal, muito mal. E às vezes nós estamos sensíveis. Às vezes nós podemos estar até inflamados. Inflamação no corpo, com alguma coisa. Que quando é cutucado, mexido ali, aquilo piora. Daí tem que passar algum remédio em cima. Um Vic Vaporub, eu não sei lá o que passa. Um lugar que está inflamado, né? Não é Vic, então deixa para lá. Viu? Agora, o que eu quero te dizer, meu amado, quantas e quantas vezes as pessoas chegam contigo e vão cutucar a tua ferida. E quantas vezes nós fazemos isso? Sabe aquela? Isso é uma coisa comum, viu? As pessoas estão, você chega lá junto e tem uma pessoa que você não suporta. Não? Odeio. Está ali naquele meio. E você chega com ela e está num grupo. E você fala uma coisa assim para machucar. Sabe aquele pontapé no céu da boca? Sabe? A pessoa fica com aquele negócio que não esperava naquele momento, na frente dos outros, aquilo ser exposto, ser falado, daí você sai feliz. Toma ali. Assim que a gente faz, meu amado. Você já prestou atenção nisso? Toma de bem feito. Procura essa palavra, toma, bem feito na Bíblia. Jesus disse para nós não falarmos isso. Mas
Mas nós falamos. Então, essas pessoas começam a ficar presos injustamente. Injustamente porque, mesmo que ela tenha alguma culpa no cartório, nós não temos autoridade para prender ninguém, para machucar ninguém, para matar ninguém. Ele diz aqui, alivia a carga dos seus empregados. Eu estou pagando? Estou, então. Dane-se, como dizia o Cláudio, parece, né? Dane-se. Eu estou pagando, tem mais é que fazer o que eu quero e ouvir o que eu quero, e eu sou o pastor, eu vou abrir o verbo, vou rasgar aqui e tal. Está errado. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Libertem os oprimidos. Não é chegar com as pessoas e as pessoas falar, está brabo, está ruim. Está não, meu amado. Nós temos que levar uma palavra de confiança, de força, de ânimo, pelo poder do nome que está acima de todo nome, Jesus. Meu amado, um dia Deus falou no meu coração muito forte sobre esse nome, Jesus. Jesus, o nome, Jesus. O poder que tem esse nome, quando você crê nele, é um negócio maravilhoso. E quando você pega esse nome e você traz uma libertação, um ânimo para uma pessoa, crendo, com fé, você vai ver o milagre sendo realizado ali, naquele lugar, naquela pessoa, o refrigério. Você está libertando, como diz as Escrituras, liberta os oprimidos, sabe? Tirem as correntes das pessoas presas. Corrente é uma expressão. Será que você tem alguma corrente? Será que tem coisas que você não consegue ver nem ouvir porque te machuca? Uma vez, eu era rapazinho, uma menina, nós estávamos até numa viagem, uma menina falou, tentou me xingar, tentou me provocar, e eu abri a boca e fui cruel. Sabe, cruel. Mas eu fui muito cruel mesmo. Eu só falei uma coisa, olha, isso. Desmontei aquela menina toda. Ela, a irmã e o irmão. Desmontei eles. Foi muito cruel. Eu não conhecia Deus. E nesse dia eu sei que o espírito do mal me usou para, sabe, estraçalhar com aquelas pessoas. Porque existia coisas, eles podiam ouvir tudo, menos aquilo que eu falei, que era uma realidade. E nós não devemos servir a nenhum imundo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Posso ouvir um amém? E essas correntes precisam ser quebradas. Você precisa chegar com essas pessoas que têm esse problema e falar, essa corrente é passado, quebra, não tem nada mais a ver com a tua vida. Olha para frente, olha para cima. Assim que nós devemos fazer, libertar essas pessoas. Esse é o jejum que agrada a Deus. Esse é o jejum que Deus tem prazer. Eu amo esse Isaías 41:10, quando ele diz, não temas, Gorque, porque eu estou contigo. Não fiques com medo, porque ele diz, sou o teu Deus.
Eu gosto de usar muito isso. Lembrar dessa palavra, não temas, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo. Aleluias. Deus, Ele tem nos dado força. Nessas situações em que nós podemos ser a pessoa atacada. Muitas vezes muitas vezes nós estamos com alguém cruel machucando a gente, cutucando a mente da gente, o passado da gente, sabe? Do que a gente fez, deixou de fazer, do mal que nós fizemos, e nós fizemos. E muita gente chega e vai lá espizinhar para te machucar, como eu fiz. Mas eu sou tua força. Eu sou, diz a palavra de Deus, o que te ajudo. Eu sou Deus que te ajudo. Eu te seguro com a minha mão direita, a mão de justiça. Restante do Isaías 41:10. Eu sou, Deus diz. Então, se nós temos um Deus tão amoroso, eu tenho que estar tranquilo. Esse é o jejum. O jejum que muitas vezes a gente está com fome. Mas será que esse é meu alvo? É a comida? Será que eu vou fazer jejum para sentir fome? E esse é o alvo de acabar aquele tempo. Eu mergulhar num feijão completo, com arroz, com farinha, com açaí, abacaxi, sei lá o quê. Será que é isso? Será que o nosso jejum é somente aquele ato de ficar sem comer ou sem beber? Primeiro, o jejum tem que ter um propósito. Coisa bem clara, né? Temos alguma coisa importante no nosso jejum em que nós vamos nos concentrar. Eu estou jejuando pela conversão do STF e... Não é para rir, não, né? Também não vou... Não. Do STF e o resto da turma que comanda eles. Um exemplo. Qual é o meu alvo? Eu vou passar 7 dias sem comer. Será que meu alvo é a comida ou é o alvo? Sabe? Orar pelo meu alvo, clamar pelo meu alvo. Esse é o alvo do jejum. Não é a comida. Você pega o seu alvo, coloca aqui, é isso aqui, é esse assunto, esse ponto. Eu quero a libertação da minha família, sabe? As coisas que Deus tem trazido no nosso coração, libertação da nossa cidade, do nosso país. Então, esse é meu alvo, enquanto os 5 dias, na hora do café da manhã, você não toma o café, você vai orar. Na hora do almoço, você não almoça, você vai orar. Na hora de 3 horas da tarde, você não vai tomar aquele cafezinho, você vai orar. Na hora do almoço, de jantar, a mesma coisa. E aquele mingauzinho antes de dormir, que eu sei que alguns aqui tomam, você não vai tomar o mingauzinho. Até uma boa ideia hoje, mas sim. Agora, eu te pergunto, quantas vezes, na hora do almoço, se você está de jejum, você não vai almoçar e você vai pegar o seu alvo, colocar aqui. Não, aqui não está legal. Não, arreda mais um pouquinho. Não, só mais um pouquinho. Aqui está bom. Pronto, aqui não vai atrapalhar. Pode ligar a televisão que eu quero ver o jornal, sei lá o quê. Vai ver televisão.
na hora de nós orarmos, nós pegamos os nossos alvos, colocamos de lado, e aquilo que era para nós estarmos orando, nós não fazemos. Isso é comum. Eu não estou dizendo que vocês fazem, vocês são exceção. Eu estou falando mais pelas pessoas que estão na live, porque aqui, graças a Deus, isso aqui não acontece. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, esse propósito do jejum tem que ser o propósito fundamental daquela pessoa. Sabe? Por quê? Porque Deus pode nos ajudar em quê? No jejum, a vencer as imperfeições pessoais. Imperfeições pessoais. Nós temos coisas, meu amado, maneira de falar, e a outra, nós temos um pecado constante em nossas vidas que nós não conseguimos detectar. Através do jejum, você vai ver o quanto você debocha do irmão. Vem um irmão aqui para a igreja, ele está lá todo bonitinho, baita de um calor, sabe? 3 horas da tarde, o irmão já pega e vem para cá, para a igreja, no paletó dele, sabe? Tudo apertado, calor que não... Ele vem para a igreja. Mas nós somos espirituais, ou não? E nós, muitas vezes, fazemos deboche disso. Aí, a pessoa rindo, viu? O deboche. Que muitas vezes nós fazemos dos irmãos. Não, isso não é meu irmão, não, estou fora. Se ele não é teu irmão, então você não faz parte do reino de Deus. Porque ele faz parte. Esse sacrifício do jejum que Jesus fez, é que Deus está nos chamando a atenção hoje. A importância do nosso sacrifício no jejum. Ele, como Deus, fez. Sabe? Essas imperfeições, não é um costume, é uma imperfeição pessoal. Sabe? As nossas fraquezas, meu amado. Se eu for mergulhar aqui e sair contando as nossas fraquezas, a gente não acaba hoje. Deus quer pegar essas nossas fraquezas e colocar em nossas vidas, pelo jejum, pontos fortes. Sabe? É tão bom, é tão maravilhoso. Quando você vai chegando numa parada de ônibus, aquele demora, você vai ficar naquela parada de ônibus andando para um lado, para o outro, e não aparece nada, não aparece ônibus nenhum, você fica naquela agonia e tal, e sofrendo, e depois você vai ter que fazer aquele sacrifício para entrar no ônibus, está cheio de gente na porta. Procurar lugar para sentar é sonhar alto, né? Daí, você já pensou, meu amado? Você vai chegando na parada de ônibus, o ônibus vai chegando junto com você. Não tem ninguém na porta, você só vai virar e entrar. Já tem logo aquele lugar melhor que tem, que não passa gente, que ninguém te aperta, nem te espreme e tal. Você vai para uma janela que abre, aquele ventinho gostoso, às vezes é morno, não sabe mais, sabe? Está entrando pela janela, algum ventinho, morno que seja. E você diz, o que é isso? Meu amado, os nossos pontos fortes
os nossos pontos fracos. Eu quero te dizer, essas coisas acontecem com todo mundo. Você pode encontrar as duas situações. A ruim e a boa. O que você deve fazer? Aleluia! Glória a Deus! Eu posso ouvir um amém? Essa é a nossa atitude. Esse é o nosso jejum. Que conforme essas escrituras dizem, certo? É interessante que o povo de Israel, né? Frequentemente, eles usam certas ocasiões para pedir ajuda para Deus. As festas, né, principalmente. Tem aqui um professor que nos ensina muito sobre isso. E no Novo Testamento nós vemos Jesus, Cristo, quando jejuou esse tempo, né? O motivo dele, principal, preparar o ministério dele. Ele jejuou 40 dias, saiu do batismo, foi jejuar. Foi levado pelo Espírito Santo de Deus. E depois, quando ele concluiu os 40 dias, e os anjos vieram e o serviram, e o Espírito Santo de Deus levou ele de volta. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Tem umas coisas difíceis para a gente viver. De jejum, de passar por situação, tem um bocado de coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, está conosco todos os dias, a todo momento. Sabe? E o Espírito Santo de Deus está te dirigindo. Então não temas. Não tem por que ficar com medo, ficar apavorado com as situações, ficar com medo das coisas, porque é interessante esse ponto, né? O que ele trabalhou com ele preparando o ministério dele. Ele queria ter o melhor para fazer para Deus. Jesus, na terra, o que ele tinha que fazer para o Pai. Era a intenção dele. Agora, e nós? Nós temos que olhar para isso e dizer, é minha referência. Qual é a minha referência? Independente da situação, independente de eu estar ou deixar de estar ruim ou não, eu não consegui pegar um ônibus para pegar um lugar, eu tive que ir apertar dali, de vez em quando levar umas cacholetas, sai daí da minha frente, eu quero descer. Até o garotinho lá concordou, ele está rindo. Então, independente disso, glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Ele ensinou os discípulos dele a fazer isso. Continuando nessa parte de jejum, eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Abacuque 3:17. Não tenho pressa. Obrigado, Lê. Essa água estava uma delícia. É bom que eles demoraram mesmo, né? Deu para eu beber a água toda. Amém? Abacuque 3:17 em diante. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. Vamos parar aí.
Olha, preste atenção numa coisa. Um jejum eu vou estar dizendo, continuando no jejum. O jejum, você vai beber água, você abre a geladeira. Não é covardia. Sabe, você abre a geladeira e... A minha esposa faz jejum e prepara alimento para mim. Não, sinceramente, é um negócio assim que, aquele cheiro, aquele perfume, não, na hora do almoço, sabe, aquele cheiro de óleo, sabe, aquele tempero, ou como diz o Jacan, tempero, aquele tempero, né? Rapaz, na hora do almoço, eu estudava na Cidade Velha, no Colégio do Carmo, e ia lá para o Telégrafo, onde eu morava, só que eu tinha que andar um pouco para pegar um ônibus, né? Ia naquelas ruas estreitas da Cidade Velha. E as janelas abertas. Oh, que perfume, que coisa. Meio-dia, meu amigo. Eu era adolescente come que sou um desesperado, sabe? Desculpe os que estão aqui, mas é assim mesmo, viu? Aquele era um perfume para mim. Agora, você imagina, você está fazendo jejum e você tem que olhar aquilo. Quanto tempo ainda falta? Daí a gente pensa, espera aí, quanto tempo ainda falta? Eu ainda estou com meia hora de que comecei o meu jejum. Meia hora eu já estou desesperado de fome. Imagina depois, quando vai chegar esse 7º dia. Você tem aquelas coisas ali perto. E você tem que passar por aquela situação, sentindo aquele cheiro, aquele perfume. Eu gosto de Abacuque, esse trecho principalmente, que ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, o figo, que é grande. Lá de Israel, os figos são grandes, são bonitos. Figo, comida. E não havendo uva nas videiras. Diz mais, não havendo falha, e mesmo falhando a safra da azeitona, que faz o óleo, e faz várias outras coisas da azeitona, né? Mas principalmente o óleo da azeitona, que é o tempero, sabe? Não havendo produção de alimento nas lavouras, as plantações, verduras, legumes, não havendo ovelhas no curral, as proteínas, nem boi nos estábulos. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Eu ainda estou com 1 hora de jejum, ainda falta 6 dias e mais um bocado de horas. Eu ligo isso com o jejum porque diz, ainda assim eu exultarei no Senhor. Sabe, exultar. Sabe assim, aquele negócio maravilhoso, que isso não representa nada do que a gente está precisando. Eu exultarei no Senhor, sabe, exultar nele, porque Ele está suprindo tudo o que eu preciso, e até coisas que eu nem imagino. Ele diz aqui, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação.
Isso é importantíssimo. Exultai, me alegrarei no Deus da minha salvação. De que adianta tudo isso, meu amado? Se no final das contas eu optar pelos desejos dessa carne, que salvação eu terei? Nenhuma. O versículo último, quer dizer, Abacuque 17, 18 e o 19 diz assim: o Senhor, o soberano. Eu gosto das expressões colocadas na Bíblia, que muitas vezes nós passamos direto. Não, é meu Deus. Espera aí, meu amado. Não, é meu Deus, não é meu Deus. Você sabe quem é Deus? Não, não sabe. Não tem ideia do poder de Deus nas nossas vidas. Não tem ideia. Ele coloca aqui essa expressão, soberano. Ele está acima de tudo, de todas as coisas. Ele é soberano. Pelas nossas alegrias, pelo nosso sorriso, não somente hoje. O Deus eu sou, ontem, hoje e sempre. Fique em pé. A palavra de, continuando nesse 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. É uma convicção, é uma certeza, Ele é a minha força. Não pode ser, quem sabe, todavia contudo, não, Ele é a minha força. Nós temos que viver isso. Eu posso ouvir o amém? Falar, meu Deus, Ele é a minha força. Ele faz dos meus pés. Quem faz os meus pés? Deus. Ele faz os meus pés iguais como os da corça. E Ele me faz andar em lugares altos. Eu gosto dessa música, eu gosto desse trecho da palavra, aqui fizeram uma música. Soberano, Ele é a minha força. Agora, o que Ele faz? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. O Espírito Santo de Deus vem tocando em cada um de nós aqui, Pai. Vem trazendo essa verdade para cada um de nós, Pai. Porque o Senhor faz, é o Senhor quem faz, Tu és soberano. O Senhor faz os nossos pés como os da corça, Pai, que andam em locais, Senhor Deus, improváveis, Senhor Deus. O ser humano não anda por onde as corças andam, Pai. Vivem, não conseguem viver. Mas o Senhor, a nossa força, Deus soberano, faz os nossos pés para nós andarmos. O Senhor nos leva a caminhos distantes, Pai. Senhor Deus, distante não é que seja quilômetros, mas distante da nossa fé, Pai. O Senhor nos leva em caminhos, Senhor Deus, que muitas vezes nós queríamos andar, nós queríamos ter, nós queríamos viver, Pai. Nós queríamos ter uma vida de paz, nós queríamos viver uma vida de tranquilidade, Senhor Deus. Nós queríamos ter alimento, nós queríamos ter capacidade
de ajudar os nossos filhos, os nossos pais, orientá-los, Senhor Deus. Mas nós não temos nem pés para fazer isso, Senhor Deus. O Senhor tem nos dado sonhos de homens na Bíblia e de pessoas que vivem ao nosso redor, realizando coisas. E nós não conseguimos, Pai. Pessoas, Senhor Deus, que andam em lugares altos, vêm fazendo maravilhas, Senhor Deus. Senhor Deus, pessoas sendo curadas, Senhor Deus, de câncer. Senhor Deus, pessoas que estão morrendo e são ressuscitadas, Pai. Ainda hoje, isso acontece, Pai. Às vezes somos nós que estamos morrendo, Pai. Nós estamos morrendo com decepções. Nós estamos morrendo com tristeza, Pai. Nós estamos morrendo com a nossa incapacidade, Senhor Deus. De nós não estamos conseguindo, Pai. E nós começamos a murchar. Nós começamos a olhar para dentro, Senhor Deus. Nós começamos a cavar terra para nós sermos enterrados por nós mesmos, Senhor Deus. A incapacidade. Oh, Deus. É isso que muitas vezes acontece conosco, Pai. Mas nós cremos na Tua palavra. Tu és soberano. Tu és a nossa força, oh Deus. O Senhor nos faz capaz para andar por lugares que nós nunca imaginávamos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui como era a nossa vida antes. E muitas vezes nós esquecemos, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos trazer à memória as bênçãos Tuas em nossas vidas. Isso nos fortalece, Senhor Deus. Isso nos dá escada para nós subirmos aos céus. Oh, Deus, crer, lembrar e voarmos alto, Senhor Deus, para onde o Senhor quer nos levar, Pai. Na tranquilidade, na paz, na certeza, na confiança. Oh, Deus, fortalece a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você continua com a cabeça baixa, nós vamos ouvir uma música. Eu quero te pedir que medita nela. Se você quiser abrir os lábios e cantar, você pode fazer, mas faça com essa certeza que Deus está te dando capacidade para você enfrentar, para você andar em lugares que você nunca imaginou. Em nome de Jesus. Faça como uma oração, eu te peço. A presença é real. Aqui nesse lugar. É em você mesmo. É em você mesmo. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Tua presença é real, Senhor Deus. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui nesse lugar, é em você. Aqui nesse lugar, então adorarei. Então eu louvarei,
totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei. Te louvo, meu Deus, te louvamos. Então me renderei totalmente a Ti, Senhor Deus, totalmente. Tua presença é real. Abra seus lábios agora, adore aqui neste lugar. Aleluia! Tua presença é real. Oh Deus, opera nesse aqui lugar, nesse lugar. Vem operando, em nome de Jesus. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Agora nós vamos trazer as tuas petições de fé, trazendo na mesa dos milagres. Entrega aqui. Nós vamos orar, nós vamos abençoar. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Santo é o Senhor. Continue cantando. Junto com os Estenda sua mão aqui, que eu e o pastor Renato vamos abençoar o pedido de cada um de vocês. O milagre, creia, vai ser realizado na tua vida. Querubins cantamos. Santo é o Senhor. Tua presença é real aqui nesse lugar. 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 Levanta a tua mão. Oh Deus, obrigado, Paizinho. Obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, colocou em nós, em nossas vidas e nos abençoou. E como diz a tua palavra,
o que foi ministrado aqui não voltará vazio, mas será cumprido, realizado na vida de cada um de nós, indiscriminadamente. Na vida de cada um de nós será realizada a tua palavra. E o milagre dessa mesa que nós chamamos mesa do milagre, Senhor Deus, será realizado por ti, Pai, porque assim cremos e assim nós tomamos posse, Pai, e nós passamos a viver essa verdade, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor Deus. Abençoa cada vida que está na live, Paizinho. Abençoa cada um de nós, Pai. Senhor Deus, nos leva em paz, na tranquilidade, Senhor Deus, na Tua segurança, na confiança em Ti, Senhor Deus, e nos deleitando em Ti, contigo, e principalmente para Ti, Pai. Que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua misericórdia venha agora sobre cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bata palmas, Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus.